Oitavo ano. Nessa aula, nós vamos estar corrigindo a nossa atividade 4, que são atividades relacionadas ao nosso conteúdo sobre triângulo, geometria. Nosso primeiro exercício é na página 168, número 1. Observe o desenho do triângulo abaixo e identifique seus elementos formadores. Bom, quando você analisa um triângulo, os 3 pontos de encontro das retas nós chamamos de vértice. Então, os vértices são os pontos C, A e B. De um ponto até o outro, ou seja, de um vértice até o outro, nós temos os lados. Então, de C até A, de A até B e de B até C. Dentro deles, nós temos os ângulos internos. Então, o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Observe que nós pegamos a mesma notação de vértice e apenas acrescentamos um acento em cima dele para indicar que era ângulo. E os que estão fora são os ângulos externos. Esse já tem as próprias letras, então é o C, o Y, o X e o Z. Esses, então, são os elementos de qualquer triângulo. Ele tem 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Próximo exercício, número 2. Sabendo-se que, num triângulo, os ângulos internos e externos são suplementares, ângulos suplementares são ângulos que juntos formam 180 graus. Calcule o valor de x, de y, de z no triângulo, abaixo. Bom, se você analisar o triângulo, você vai ver que dentro dele você tem 3 ângulos. Você tem um ângulo de 90 graus, de 58 graus e de 32 graus. E externos, você tem o z, o x e o y. Você tem mais ou menos umas 2 ou 3 formas diferentes de resolver o problema. Bom, aqui você pode analisar, nós vamos analisar observando o que ele falou. Ele falou que temos os ângulos suplementares, ou seja, quando você soma 2 ângulos, o total vai ser 180. Então, nós vamos analisar um de cada vez. Observando o primeiro ângulo externo, o ângulo X, nós temos que, então, X mais 58 tem que ser 180. Por quê? O ângulo externo mais o ângulo interno são suplementares. Como 58 está positivo no primeiro membro, passa para o segundo negativo. 180 menos 58, 122. O próximo ângulo que nós vamos analisar é o ângulo Z. O ângulo Z é externo, 90 é interno, então a soma dos dois tem que ser 180. O 90 está positivo no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo. 180 menos 90, Z é igual a 90. Nosso terceiro ângulo é o Y. Nós sabemos que o interno, 32, mais o Y, que é externo, tem que ser igual a 180. 32 no primeiro membro está positivo, passa para o segundo membro negativo. 180 menos 32, Y é igual a 48. Você poderia analisar de outras formas e conseguir chegar na mesma resposta. Próximo exercício, número 3. Diga se existe ou não e justifique sua resposta num triângulo cujos lados medem 5 centímetros, 7 centímetros e 3 centímetros. B, 3 centímetros, 2 centímetros e 7 centímetros. C, 3 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. E D, 5 centímetros, 5 centímetros e 10 centímetros. A condição de existência para que um triângulo tenha 3 medidas e essas 3 medidas consiga formar é que um dos lados tem que ser sempre menor do que a soma dos outros dois. Para ficar mais simples, nós sempre pegamos o lado maior. Então, se você pegar o lado maior, o comprimento maior, e ele for um número menor que a soma dos outros dois, você consegue formar um triângulo. Na letra A, as medidas são 5, 7 e 3. Então, eu peguei o lado maior, o 7, e ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados, do que a soma de 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Como 7 é menor do que 8,
Então, a resposta é sim, conseguimos com essas medidas formar um triângulo. Letra B. As medidas são 3, 2 e 7. Então, vou pegar o comprimento maior, que é o 7, e ele tinha que ser menor do que 3 mais 2. Como 3 mais 2 é 5, e 7 não é menor do que 5, então essas medidas não conseguem formar um triângulo. Letra C. Nós temos as medidas 3, 3 e 2. Pegamos o comprimento maior, 3, e ele tem que ser menor do que a soma de 3 mais 2. Como 3 mais 2 é 5, então, e 3 é menor do que 5, então essas medidas conseguem formar um triângulo. As nossas medidas da D é 5, 5 e 10. Então, nós vamos pegar o maior comprimento, que é o 10, e ele tem que ser um número menor do que 5 mais 5. 5 mais 5 é 10. Como 10 não é menor do que 10, ele é igual, então esses comprimentos não conseguem formar um triângulo. Nosso próximo exercício, número 4. Um triângulo tem dois lados de comprimento iguais a 10 e 6 centímetros. Quais são os possíveis valores do terceiro lado? Bom, aqui nós temos um triângulo, e esse triângulo, obviamente, tem que ter três lados. O primeiro lado dele é 10 centímetros. O segundo lado dele é 6 centímetros. Bom, lembra que quando você tem um triângulo, você tem o maior comprimento e ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois comprimentos. Bom, se você já tem dois comprimentos, você consegue saber qual é o menor que pode ter e qual é o maior. Menor, então eu vou subtrair um comprimento pelo outro. 10 menos 6 é 4. Então, o terceiro, ele não pode ser menor ou igual a 4. Já o maior, eu vou somar. 10 mais 6 é 16. Então, ele não pode ser 16 ou maior que 16. Então, o terceiro lado, ele tem que ser maior do que 4 e menor do que 16. Ele pode ser 5, 7, 8, até o 15. Esses são os valores possíveis. Nosso próximo exercício, número 5. Com base nos valores abaixo, determine se é possível formar um triângulo. A, 7, 15 e 20. B, 6, 20 e 14. C, 16, 18 e 16, 8 e 12. Para ficar mais simples, eu sempre vou começar do lado maior. Então, na letra A, o lado maior é o 20. Esse número 20, ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados que sobraram, ou seja, ele tem que ser menor do que 15 mais 7. 15 mais 7 é 22. Como 20 é menor do que 22, então, sim, a resposta está correta. Letra B. Eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar o lado maior, 20, e vou ver se ele é menor do que a soma dos outros dois lados. 14 mais 6. 14 mais 6 é 20. 20 não é menor do que 20. 20 é igual a 20. Então, não tem como formar um triângulo. Letra C. Vou pegar o lado maior, 16, e vou ver se ele é menor do que a soma dos outros dois lados. 8 mais 12. 8 mais 12 é 20. 16, como ele é menor do que 20, então a resposta é sim. Nosso próximo exercício, número 6. Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados e os ângulos internos. Os triângulos, eles podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos.
Vamos analisar primeiro quanto aos lados. Nós temos 3 tipos de triângulos quando nós falamos sobre lados. Nós temos o triângulo isósceles, escaleno e equilátero. Triângulo equilátero é que os 3 lados têm a mesma medida. Triângulo isósceles é aquele que tem 2 medidas iguais e uma diferente. E triângulo escaleno é aquele que tem 3 medidas diferentes. Então, a primeira coisa que eu vou analisar são os comprimentos. Na letra A, nós temos 5 centímetros, 7 centímetros e 9 centímetros. São todos números diferentes, então, letra A é escaleno. Na letra B, nós temos 4 centímetros, 3 centímetros e 5 centímetros. Também são todos comprimentos diferentes, portanto, também é escaleno. Na letra C, nós temos 11 centímetros, 12 centímetros e 10 centímetros. Também são comprimentos diferentes, se eles são todos comprimentos diferentes, também é escaleno. Logo, quanto ao lado, todos os 3 triângulos são escaleno. Agora, nós vamos ver quanto aos ângulos. Nós temos 3 tipos também de triângulo, se formos analisar em relação ao ângulo. O triângulo que tem um ângulo de 90 graus, nós chamamos de triângulo retângulo. O triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus, nós chamamos ele de triângulo obtusângulo. E o triângulo que tem 3 ângulos menores que 90 graus, nós chamamos ele de triângulo acutângulo. Triângulo, ele pode ter 3 ângulos menores que 90, porque se você somar dá 180. Ele só pode ter um ângulo igual a 90, e os outros têm que ser menor, e um ângulo maior do que 90, porque os outros também têm que ser menor. Lembra que pelo teorema do ângulo interno, a soma dos ângulos tem que ser 180. Então, não pode existir 2 triângulos com ângulo de 90 graus ou maior do que 90 graus. Agora, nós vamos analisar os ângulos do nosso triângulo. Na letra A, nós temos 80, 60 e 40. São todos ângulos menores do que 90 graus. Então, nós temos um triângulo que é acutângulo. Na letra B, nós não temos 2 ângulos, mas nós temos o ângulo entre o 4 e o 3. Esse ângulo formado entre 4 e 3 vale 90 graus. Então, nós temos um triângulo retângulo. E na letra C, nós temos 130 graus, 20 e 30. Observe que um ângulo é maior que 90, os outros 2 são menores. Então, nós temos um triângulo, que é um triângulo obtusângulo. Nosso próximo exercício, página 181, exercício de número 21. O exercício 21, ele diz: as medidas dos ângulos internos de um triângulo são expressas pelos seguintes valores. O primeiro ângulo vale 4x, o segundo vale 3x mais 10 graus, e o terceiro vale 2x menos 20 graus. Qual é o valor do menor ângulo desse triângulo? Todo triângulo ele é formado por 3 ângulos internos. Aqui ele não falou qual é o valor de cada um, mas ele deu expressões para eles. O que eu sei pela afirmação do teorema do ângulo interno é que a soma desses 3 ângulos tem que ser igual a 180. Então, quando eu somar 4x mais 3x mais 10 mais 2x menos 20, igual a 180. Então, eu tenho aqui uma equação. Vou juntar os termos que têm x e os termos que não têm x juntos. 4x mais 3x mais 2x, 9x. 10 menos 20 menos 10, igual a 180.
Agora, eu vou mudar esse menos 10 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. 180 mais 10, 190. O 9 que está junto com o x, eu vou mudar para o segundo membro e ele vai passar multiplicando. Ele vai passar dividindo. 190 dividido por 9, 21,0. Esse é a medida de x. Agora, a partir disso, eu preciso determinar os comprimentos dos ângulos do triângulo. O primeiro ângulo, ele diz que vale 4x. Então, substituindo o x por 21,1, eu vou ficar com 4 vezes 1. 21,1, 84,4. O próximo ângulo é 2x menos 20. Então, eu vou ficar com 2 vezes 21,1 menos 20. Vai ser 22,2 graus. O terceiro ângulo é 3x mais 10. Então, eu vou ficar com 3 vezes 21,1 mais 10, 73,3. Esses são os ângulos do nosso triângulo, mas ele quer a medida do menor. Então, o menor é 22,2 graus. Nosso próximo exercício, número 23. Em cada triângulo abaixo, determine o valor dos seus ângulos internos, classificando quanto a esses ângulos. Bom, letra A, eu tenho um triângulo e no vértice A ele tem 90 graus, no vértice X ele tem 3x e no vértice J 2x. Eu sei que quando eu somar esses três ângulos tem que ser igual a 180. Então, eu consigo criar uma equação. 90 mais 2x mais 3x igual a 180. 3x mais 2x, 5x. 90 no primeiro membro está somando, passa para o segundo, subtraindo. 90 menos 180 menos 90 é 90. E 5 que está multiplicando, passa dividindo. 90 dividido por 5 é 18. Agora eu sei já os comprimentos. Por quê? O primeiro vale 90 graus. Só analisando o desenho a gente já consegue identificar. O segundo, ele vale 3x, então é 3 vezes 18, 54. O próximo é 2x, então 2 vezes 18, 36. Os ângulos, então, do triângulo é 36, 54 e 90. Como ele tem um ângulo de 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. Letra B. Nós temos em R 5x, em D 2x mais 40 e em B 3x mais 10. Somando esses três ângulos tem que ser igual a 180. Vou começar somando os que têm x. 5x mais 2x, 7x, mais 3x, 10x. 40 mais 10, 50, igual a 180. O 50 no primeiro membro está somando, passa para o segundo membro e ele vai ficar subtraindo. 180 menos 50, 130. O 10 está multiplicando, passa para o segundo membro e ele vai passar dividindo. 130 dividido por 10 é 13. X é igual a 13. Agora, nós vamos determinar os ângulos. O primeiro é 5x, então é 5 vezes 13, 65. O segundo é 2x mais 40, ou seja, 2 vezes 13, que é 26, mais 40, 66. E o terceiro é 3x mais 10. 3 vezes 13 é 39, mais 10, 49. Então, os ângulos são 65, 66 e 49. Todos são menores do que 90 graus. Então, nós temos um triângulo acutângulo. Letra C. O vértice O é 2x, o vértice A, 3x, e o vértice B, 2x mais 40. Tudo tem que ser igual a 180. Vou começar somando os que têm x. 2x mais 3x, 5x, mais 2x, 7x. O 40 não tem outro termo para somar com ele, porque não tem outro termo sem x. Então, eu vou mudar ele para o segundo membro, para ele fazer o cálculo com 180. Então, ele vai ficar menos 40.
180 menos 40 é 140. Como o 7 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 140 dividido por 7 é 20. Encontramos o valor de x, agora conseguimos identificar as medidas que estão faltando. O primeiro ângulo é 2x, então 2 vezes 20, 40 é o primeiro ângulo. O segundo é 3x, 3 vezes 20, 60 graus. O terceiro é 2x mais 40. 2 vezes 20 é 40, mais 40, 80. Os ângulos, então, são 40, 80, 80 e 60. Todos eles são menores do que 90 graus. Então, nós temos um triângulo acutângulo. Pessoal, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar corrigindo os nossos exercícios.